Unidade 1. Cartografia e sistemas de localização. Aula 1.2. Conteúdo: fusos horários. Habilidade: entender como funcionam os fusos horários e qual sua importância para a sociedade. Então, estamos retornando agora para o nosso segundo momento, onde estudaremos sobre os fusos horários. Mas antes de estudarmos sobre os fusos horários, vamos relembrar o que nós estudamos na primeira aula juntamente com o professor Jefferson. Vamos para a nossa revisão. Nessa revisão, vamos relembrar sobre as coordenadas geográficas, onde vocês verificaram aqui que através da linha do Equador, que vai dividir, né, aqui o planeta em norte ou sul, e o meridiano de Greenwich em leste e oeste. E nesses pontos a gente vai encontrar as coordenadas geográficas. Por exemplo, vamos verificar a coordenada geográfica do ponto Q, né? A sua latitude, que são as linhas que estão em horizontal, aqui ele vai colocar o que pra gente? 0 grau, tá certo? E já a longitude, que vai ser a linha vertical, o que a gente observa? Também vai ser 0 grau. Então, o ponto aí, ele não vai ter nem norte nem sul, porque ele está no 0 grau. Não vai ser nem leste nem oeste também, porque tem 0 grau. Diferente do ponto F, por exemplo. O ponto F que a gente verificar, a sua latitude vai ser o quê? 40 graus, o quê? Norte. Se está nessa parte de cima, vai ser norte. E já a longitude que a gente observa do ponto F vai ser o qual? Aqui está dando para a gente o quê? 60 graus. Ele está em que lado? Lado leste. Então, aqui nós temos aí as coordenadas geográficas, como vocês verificaram. E também estudamos aí sobre os paralelos e meridianos, onde os paralelos e meridianos nós verificaremos o polo norte, 90 graus norte, e o polo sul, 90 graus sul, além dos meridianos, que serão essas linhas verticais, e os paralelos às horizontais. Teremos o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, com a linha do Equador, que é o principal paralelo, né? Além disso, teremos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer fica ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, tá certo, gente? Então, aí nós temos a nossa revisão, tá? Da primeira aula que vocês verificaram juntamente com o professor Jefferson. Então, agora nós iremos para o nosso desafio do dia. Então, olha só, gente, no nosso desafio do dia, vocês irão observar e analisar a imagem desses fusos horários aí, ó. Vocês estão vendo várias listras, tá certo? Então, observando e analisando a imagem dos fusos horários, vamos verificar as perguntas que eu tenho a vocês aí para vocês ficarem se questionando. Você sabe quantos fusos horários existem no planeta Terra? E no estado do Amazonas, existem quantos fusos horários? Então, vou deixar aí alguns minutinhos para vocês verificarem e comentarem entre vocês. E daqui a pouco eu retorno com a nossa segunda aula. Então, gente, depois de nós verificarmos aí o nosso desafio do dia, nós iremos estudar sobre os fusos horários, tá? E os fusos horários a gente vai estudar aí e verificar que existem dois tipos de limites, tá? Os limites teóricos e os limites práticos, ok? Agora, os limites teóricos a gente vai verificar que vem através da teoria, tá? Não quer dizer que realmente aconteça. Por exemplo, vocês irão verificar agora a imagem do globo terrestre. E nessa imagem vocês estão verificando aí essas linhas imaginárias que vocês observam 0 grau do polo norte até o polo sul, que divide aí de leste e que divide os hemisférios leste e oeste. E vocês estão observando aí também, nesse limite teórico, que as linhas, elas são retas, né? Não existem essas divisões. Isso é o que? É o limite teórico, que é feito através de estudos, tá certo? E vai dividir aí de 0 a 15,
30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus, 90 graus, tá? Podendo chegar até 180 graus leste e 180 graus oeste, como vocês estudaram, tá certo? Então, além desses fusos horários que vêm através do limite teórico, isso tudo foi estudado através do quê? De uma conferência. E essa conferência, ela ficou conhecida aí como a Conferência Internacional do Meridiano. E o que essa Conferência Internacional do Meridiano ela vai colocar para a gente? Vai reunir vários países do mundo inteiro, aí na época de 1884, nos Estados Unidos, sua capital, Washington, tá? Então, essa conferência ela vai ocorrer porque tinha necessidade de organizar esses horários no planeta, porque antigamente os países colocavam os seus horários e não tinha uma comunicação entre os países que deveria ser feita de forma correta. Então, foi feita essa conferência, tá? A Conferência Internacional do Meridiano, que foi realizada em Washington, nos Estados Unidos, onde vai reunir 25 países. E esses países eles vão colocar para a gente uma determinada referência. E nessa época, que estava em ascendência era a Inglaterra. E na Inglaterra existe, né, um observatório para verificar e estudar o céu, que ficou conhecido aí como Greenwich, a cidade de Greenwich. Então, essa linha de referência que a gente verifica hoje vem através do quê? Do meridiano de Greenwich, porque foi observado esse observatório ali, né, na Inglaterra, e ele acabou colocando esse marco de 0 grau, que acaba dividindo o planeta em leste e oeste. Além de nós verificarmos essa conferência, foi determinado aí o Sistema Internacional de Marcação do Tempo. E o que vai ser esse Sistema Internacional de Marcação do Tempo? Vai vir através do quê? Do planeta Terra, porque o planeta Terra, ele é medido em graus, minutos e segundos, ok? Ele não é medido aí em quilômetros, como a gente observa, tá? A gente vai verificar que esse Sistema Internacional de Marcação do Tempo, ele vem através dessa divisão do planeta Terra em graus. No caso aí, nós teremos ainda 360 graus, verificando esses 360 graus, nós teremos aí 24 horas de duração, porque vem através do movimento de rotação, onde o planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. E verificando aí 360 graus dividido por 24, nós teremos aí um resultado que será de 15 graus. E esse 15 graus que é dado para a gente é 1 hora. Então, de 15 em 15 graus, nós teremos 1 hora. Totalizando, né? Esses 15 graus vai chegar até 360. Então, teremos 24 horas. Então, no planeta Terra, atualmente, gente, nós temos 24 horas, que é a duração durante o dia, né? O dia e a noite que eu me refiro a vocês. Então, o que a gente observa nesse Sistema Internacional da Marcação do Tempo? Olha só. Aí a gente vai observar, né, essa imagem do mapa, que ocorrem essas divisões. Todas essas linhas aí que vocês observam são linhas imaginárias, tá? E essas linhas imaginárias que vêm através aqui do meridiano de Greenwich, ok? Então a gente vai observar aqui que essa divisão que a gente observa aqui, que vem através do meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Daqui para cá, nós observamos que vai ser leste. E para o nosso lado esquerdo vai ser oeste, tá certo? E essa linha aqui que a gente observa que cada uma vai ter de 15 em 15 graus. Então, de 15, 30, aqui já vai aumentar 30 mais 15, 45, né? 45 mais 15, 60 graus, até chegar, gente, a 180 graus. Lembrando que pode chegar até 180 graus leste e pode chegar até 180 graus oeste, tá? Então, isso tudo vai nos dar aí esse Sistema Internacional da Marcação do Tempo. Agora, além de observar que existe o limite teórico, nós também teremos aí o limite prático. Já o limite prático, quem que te observa? São as imagens, são linhas imaginárias que foram feitas para nós primeiro verificarmos aí e organizar o tempo entre os países,
tá? Então, o limite teórico vão ser as linhas retas, tá? Para ter essa organização, para nós estudarmos melhor. Mas também existem os fusos horários conhecidos aí como limite prático, que é o que a gente utiliza realmente atualmente, tá? Então, esse limite prático, vocês observam que vai ser totalmente diferente do limite teórico, onde o limite teórico ele tem as linhas retas, já o limite prático não. Vai depender de país para país, ok? Então, vocês observam essas linhas em que muitas delas, elas não seguem uma linha reta, ok? O que deveria ter aí no limite teórico, tá certo? Então, por exemplo, aqui a gente vai observar que existe essa divisão entre o limite prático, porque existem países, né, que existem 11 fusos horários, e nesse caso aí nós teremos a Rússia, que é o maior país do planeta Terra, ok? Então, a extensão dele de leste a oeste é muito grande, então eles fazem aí com que tenha vários fusos horários, diferente da China, tá? A China, gente, é considerado o terceiro maior país do planeta, só que eles não vão utilizar, tá, vários fusos horários, não. Eles vão utilizar somente um fuso horário que vai pegar aí da capital, Pequim. Então, a China, ela decidiu ter somente um fuso horário. Mas isso acaba afetando a população que vive nesses países. Por quê? Por exemplo, já amanheceu em Pequim, porém em outras cidades ainda não, ok? Então, muitas das vezes já é 7 horas da manhã em Pequim, em outras cidades ainda é, por exemplo, seria 4 horas, ainda está madrugada. Então, as pessoas elas acabam tendo uma certa dificuldade, mas com o tempo isso foi se adaptando. Mas muda muito o estilo de vida de cada um, tá certo? Então, esse limite prático, ele vai ser colocado em prática para as pessoas, né, principalmente para os governos, terem esse investimento, principalmente na Bolsa de Valores, a parte econômica. Então, tudo isso é influenciado, tá, pelos fusos horários. E como a gente verificou que os fusos horários, nós temos atualmente no mundo inteiro 24 fusos horários, certo? Mas por que nós temos somente 24 fusos horários? Porque ocorreu a divisão, lembrando que o planeta Terra, a extensão dele de leste a oeste é de 360 graus, tá? Lembrando que esse graus não é de temperatura, é de tamanho, ok? Então, 360 graus que vai estar dividido aí em 15, tá? De 15 em 15 graus nós temos 1 hora. Pode ser 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Normalmente, os países que estão no hemisfério leste terão horas a mais, diferente dos países que estão no hemisfério oeste, terão horas a menos. Então, a gente verifica que os fusos horários, eles ocorrem principalmente pelo movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz, tá? De oeste para leste, tá? E isso acaba influenciando nos diferentes horários que nós temos, ok? Agora, tudo isso vai ser dado, por quê, professora? Existem países que aqui, por exemplo, no Brasil é dia, mas existem países que já é noite, tá? Então, isso é dado através da linha internacional da mudança de data, que foi também uma linha criada, tá, para ocorrer aí, para se ter essa organização entre os países. E nessa linha internacional da mudança de data, ela vai estar localizada aqui no Oceano Pacífico, que divide, ok? Aqui a gente vai verificar essa linha internacional da mudança da data. Aqui é a Ásia, aqui nós temos a América, o continente americano, e aqui nós temos a Oceania, ok? Por exemplo, nós aqui, né, ainda no hemisfério oeste, estamos na quinta-feira, enquanto alguns países aqui dessa parte do Oceano Pacífico, a gente observa esta divisão, tá certo? Que vai ser considerada
a linha internacional de data, né? Várias ilhas que estão por aqui do Oceano Pacífico e da Ásia, a gente verifica que já vai ser sexta-feira, tá certo? Então, a gente observa que aqui aumenta um dia e aqui vai diminuir. Por quê? Porque lembrando que o planeta ele vai girar de oeste para leste, dando pra gente o quê? O movimento de rotação. Então, tudo isso que acaba influenciando, tendo esses 24 fusos horários, 24 horas, vai vir através do quê? Do movimento de rotação. E essa linha internacional da mudança de data vai estar localizado ali no Oceano Pacífico, entre várias ilhas do continente da Oceania e do continente asiático. Mas aqui no Brasil, professor, a gente já sabe que no planeta inteiro nós temos aí 24 fusos horários, né? Por causa do tamanho de 360 graus que foi dividido em 15. Cada hora tem 15 graus. Cada distância de um fuso horário para o outro é de 15 graus. E aqui no Brasil, como é que a gente vai observar, né, esses fusos horários que nós temos? Olha só, gente. O Brasil, ele é um país extenso de norte a sul e de leste a oeste. Então, no Brasil também nós teremos aí vários fusos horários. Então, vamos verificar que o Brasil ele vai ter 4 fusos horários, tá certo? Então, olha só. O Brasil ele é um país muito extenso, de leste a oeste, e estará dividido em 4 fusos horários. Mas o fuso horário oficial vai ser o de Brasília, que é a capital, localizada no Distrito Federal, na região centro-oeste do nosso país. Então, os fusos horários do Brasil serão 4, tá? Então, vocês estão observando o mapa agora, em que estes fusos horários vai estar dividido em 4. E o primeiro deles, né, vai ser de algumas ilhas que estão localizadas no Oceano Atlântico. Aqui é o Oceano Atlântico, gente. E a gente se refere muito a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha vai ter o primeiro fuso horário do Brasil, ok? Uma ilha localizada no Oceano Atlântico. Então, o primeiro fuso horário brasileiro é o de Fernando de Noronha. O segundo fuso horário vai pegar vários países, é o oficial. É o fuso horário oficial do Brasil, localizado por quê? Porque aqui está Brasília, a capital do nosso país. Vai pegar todos os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai pegar aí os estados da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vai pegar também aqui Goiás, o estado de Goiás, no centro-oeste. Já no norte nós teremos o Amapá, o Pará e o Tocantins e o restante do Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia vão ter o fuso horário oficial também. Vai ser o segundo horário de Brasília, tá certo? E já aqui no nosso fuso horário vai ser considerado o terceiro fuso, tá? Roraima, Amazonas, Rondônia no norte, Mato Grosso e Mato Grosso na região centro-oeste vão ter o terceiro fuso. Mas o Amazonas, gente, nosso estado, ele vai ter 2 fusos horários. Por quê? Porque uma região aqui do estado do Amazonas, que fica, né, na parte próximo ao Acre, nós teremos o 4º fuso horário, tá certo? Então, nessa região, tá, em que a gente observa do sudoeste do Amazonas, nós teremos aí vários municípios do nosso estado que terão 4º fuso horário, juntamente com o Acre. Isso, né, em 2008, a gente verificou que
no Brasil colocaram o Acre e esses municípios do Amazonas tendo somente um fuso, o terceiro fuso, mas os moradores do Acre não queriam e voltaram a ter o quarto fuso horário. Então, atualmente, o Brasil apresenta 4 fusos horários, tá certo? Em que a gente observe, existem aí alguns municípios do nosso estado do Amazonas que vai ter o mesmo fuso horário do Acre. Por exemplo, nós, nesse momento, né, são 14 horas e 30 minutos aqui, né, no Amazonas, em Rondônia também, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, que horas vai ser no horário oficial, que é o de Brasília, e que horas vai ser aí no horário de Fernando de Noronha, que é o primeiro fuso horário? Então, 14h30 aqui no nosso estado, que horas vai ser o horário aí de Brasília? Nós teremos aí que vai ser a mais, então vai ser 15h30, porque se eu vou para o leste, vai aumentar. Se eu volto para o oeste, acaba diminuindo, certo? Então, aumentou 1 hora, que é um fuso horário. Aqui vocês estão observando a linha teórica, ok? Agora, se eu for para o de Fernando de Noronha, vai aumentar mais 1. Então, Fernando de Noronha já é que horas? 16h30. Tá? Então, em Fernando de Noronha e várias outras ilhas, Trindade e Martim Vaz, né, os Peneiros de São Pedro e São Paulo, vai ser que horas? 16h30, porque já está no primeiro fuso horário brasileiro, ok? Então, os países que estão para leste, sempre vai ter mais 1 hora, dependendo aí do horário de um local, se você está se referindo. Então, em Brasília, 15 horas e 30 minutos. Aqui no nosso estado, 14 horas e 30 minutos. E no Acre e alguns outros municípios do Amazonas, será que horas? 13 horas e 30 minutos, tá certo, gente? Então, esses são os fusos. Foi o exemplo que eu dei a vocês através do horário atual que a gente observa, tá? Agora, além dos fusos horários, gente, nós também vamos estudar sobre o horário de verão, tá? O horário de verão do território brasileiro, ele vai ocorrer por quê? Porque o horário de verão, ele foi criado para economizar energia, mas não são todos os estados do Brasil que têm um horário de verão, tá? Então, o horário de verão no Brasil, ele foi adotado no ano de 1931. E o que vai ser o horário de verão? Eles vão adiantar 1 hora no relógio para economizar energia. Foi adotado em 1931, porém, só começou a realmente a ser utilizado permanentemente somente no ano de 1985. O horário de verão, gente, ele vai iniciar sempre aí no terceiro domingo de outubro e vai ser finalizado aí no terceiro domingo de fevereiro, porque é mais ou menos nesse período em que nós temos aqui no hemisfério sul a estação do verão, onde amanhece mais cedo e anoitece também bem mais tarde, tá? Com o objetivo de quê? Para que existe, né, o horário de verão? Para economizar energia, para aproveitar a luz do sol durante o dia. Então, foi por isso que foi criado o horário de verão. Então, quando chega o terceiro domingo, né, de outubro, o que acontece? Quando dá meia-noite, as pessoas que estão nos estados que participam do horário de verão, eles adiantam o relógio em 1 hora. Então, em vez de ser meia-noite, já vai ser 1 hora da manhã, tá? Enquanto os países que não, os estados aqui do Brasil que não participam, eles vão continuar com seu horário normal. Por exemplo, aqui no Amazonas, ele não participa, não tem um horário de verão. Então, se é 11 horas da noite aqui e meia-noite em Brasília, Brasília participa do horário de verão, vai adiantar o horário em 1 hora. Então, vai ser 1 hora da manhã. Então, aqui em relação ao Amazonas, já vão ficar 2 horas a mais em relação a gente. Então, aqui é 11 horas da noite e em Brasília já 1 hora da manhã. Então, quando existe o horário de verão, já muda aí
várias situações em relação aos aos estados que participam do horário de verão e aos estados que não participam. E quais são os estados que irão participar do horário de verão e quais são os que não participam? Olha só, o horário de verão aqui no Brasil, todos os estados da região Norte e Nordeste que estão em azul não irão ter o horário de verão. No caso, o Amazonas, Roraima, Rondônia, o Acre, o Pará, Tocantins e o Amapá, que fazem parte do Norte, e o Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, não terão horário de verão, até mesmo por causa aí de nós estarmos próximo da linha do Equador. Então, vai fazer com que esses estados não tenham horário de verão. Diferente dos estados que estão localizados na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Até mesmo porque a quantidade de habitantes que nós temos nesses estados são bem maiores, estão mais distantes da linha do Equador. E como nesses estados o horário de verão, né, ele vai ser bastante específico por causa da estação do ano de verão, então eles vão adiantar o relógio deles em 1 hora, tá certo, gente? Então, vamos verificar neste mapa, olha só. Vamos observar todos os estados aí que estão em amarelo. A gente observa aí, no caso, a região, né, centro-oeste. Nós teremos aí o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e a capital do Brasil, Brasília, no Distrito Federal, vão ter o horário de verão, quando da meia-noite eles têm que passar para 1 hora, tá? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo também vão ter aí o horário de verão. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos eles têm o horário de verão, participam do horário de verão, aumentando em mais 1 hora. Enquanto, por exemplo, vamos supor que no horário de verão já seja 16 horas nesses estados, aí já tem outra situação, outros fusos horários, né? Por exemplo, verificamos aqui que o Pará e o Tocantins, eles vão participar do mesmo fuso horário oficial, que é o de Brasília, né? Mas eles não fazem parte do horário de verão. Então, que horas vai ser no Pará, no Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, os restantes aqui dos estados do Nordeste? Que horas vai ser? Então, como eles não participam do horário de verão, mas têm o mesmo fuso horário oficial de Brasília, que horas vai ser aqui nesses estados? 15 horas, tá certo? Enquanto nesses outros que fazem parte do horário de verão, são 16 horas. Agora, o que ocorre com Roraima, Amazonas e Rondônia? Lembrando aqui também que uma parte, né, é dividida do Amazonas. Nesses estados, será que horas? 14 horas. E já no Acre, em alguns estados, em alguns municípios do Amazonas, será que horas? 13 horas ainda, tá certo? Então, muda aí alguns aspectos, tá? Quando ocorre aí o surgimento do horário de verão. É um pouquinho aí confuso, mas com o tempo dá para se entender, ok? O horário de verão, ele vai aumentar em 1 hora os estados que fazem parte, no caso, os estados que estão em amarelo. Se antigamente era 15 horas, com o horário de verão vai ser o quê? 16 horas, tá? Mas os estados que não participam do horário de verão vão continuar com 15 horas. No caso aí eu dei exemplo a vocês, né? Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Diferente dos estados que estão em amarelo, que fazem parte do horário de verão. Vai ser 16 horas. E os que não participam nem do fuso horário oficial e nem do horário de verão, vai ter 1 hora a menos em relação a quem? A
parte aí do Nordeste, o Pará, o Amapá, o Tocantins vai ser 14 horas. E já o Acre, 13 horas. Então, vocês observam que o Acre, ele vai estar aí bem distante em relação aos fusos horários, vai ter 3 horas aí que a gente observa de diferença. Então, o Brasil, né, em relação aos fusos horários, vai depender bastante. Atualmente, nós temos 4 fusos horários no território brasileiro, lembrando aí de Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha, professora, como é que fica em relação quando ocorre o horário de verão? O horário de verão não vai atingir Fernando de Noronha, então vai ser o quê? 15 horas também, tá certo, gente? Então, vamos verificar, né, esses estudos, fusos horários, verificando que no território brasileiro nós temos 4 fusos horários. O horário oficial é o de Brasília. Temos o primeiro fuso horário, que é o de Fernando de Noronha, localizado lá no Oceano Atlântico, uma ilha, né, que pertence ao estado de Pernambuco. Também temos o nosso fuso horário daqui e o do Acre e alguns municípios do estado do Amazonas. E também verificamos que, no total, em relação ao mundo inteiro, nós temos 24 fusos horários, porque nós temos 24 horas, que acabou sendo dividido aí entre 15 graus, né? De 15 em 15 graus nós temos 1 hora. Se for para mais do lado leste, vai ter um horário maior. Se for quanto mais for para o lado oeste, mais diminui aí o horário, tá certo, gente? Vamos verificar as respostas, né, do nosso segundo desafio. Então, olha só, observando essa imagem, né, dos fusos horários, eu perguntei a vocês, né, você sabe quantos fusos horários existem no planeta Terra? E verificamos, como vocês responderam também, 24 fusos horários, porque nós temos 24 horas. E lembrando que a extensão do planeta Terra é de 360 graus. Se eu divido por 24, vai dar 15. E através, né, desses 15 graus, cada 15 graus é 1 hora, e isso acaba colocando pra gente, no planeta inteiro, nós temos 24 fusos horários. E também perguntei a vocês, no nosso estado do Amazonas, existem quantos fusos horários? No estado do Amazonas vão existir 2 fusos horários, né? Porque observamos que existem alguns municípios que ficam lá para o sudoeste do nosso estado, próximo ao Acre, que vão ter o 4º fuso horário brasileiro. Lembrando que no Brasil, né, nós temos 4 fusos horários. O primeiro é o de Fernando de Noronha, o segundo, que é o oficial, que é o de Brasília, vai ter aí a maior parte dos estados fazendo parte, os estados da região sul, sudeste, Goiás, né? Todos os estados do Nordeste, o Amapá, o Pará, o Tocantins, né? Vão ter aí o horário oficial de Brasília. E já no 3º fuso horário nós teremos aí grande parte do estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no 4º fuso horário nós teremos aí, no caso aí, teremos 2 estados, uma parte do Amazonas e o estado do Acre, tá certo? Então, como vocês responderam corretamente, 24 fusos horários de um modo geral e 2 fusos horários aqui no estado do Amazonas. E no Brasil nós temos 4 fusos horários, né? Mas em 2008 chegou a ter 3 fusos horários, mas não aceitaram e voltou a ter 4 fusos horários, tá certo, gente? Então, essa é a nossa aula de geografia. Agradecemos a participação de vocês, né, de Anori. Vamos ter a participação constante. Lembrando aí que no momento da interatividade é importante vocês participarem. Na interatividade final, vocês já podem pesquisar aí alguns assuntos que estejam relacionados à geografia, trazer para a gente, né, colocando aí o ponto de vista de vocês. E lembrando que isso é leitura, importante, muito importante no momento da redação, quando vocês estiverem fazendo aí os vestibulares, tá certo, gente? Agradecemos a participação de todos vocês. Boa tarde ao professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila. Então, sigam. Começamos o curso de Geografia, agora vamos até o final da mesma forma, verificando nossos conteúdos, trazendo atividade,
pedindo para vocês participarem com a gente. Pesquisem, tragam informação para a gente, tragam as perguntas. Vamos movimentar aqui esse horário da tarde, né, com as nossas aulas de geografia, ok? O mural, a gente vai ficar aguardando vocês aí com o mural da geografia de vocês. Preparem da forma que vocês quiserem, com cartaz, com banner, com folha de caderno mesmo, para a gente poder compartilhar essas informações aí sobre as nossas aulas. E né? eles estão sendo avaliados no momento da interatividade. Não esqueçam, professor presencial aí só está de olho em vocês. Disso. E nós também, claro. Boa tarde aí a todos vocês, boa tarde professor que está aí com a gente, bom descanso aí para vocês, bom retorno e até amanhã. Tchau, tchau.